Já está valendo o decreto que regulamenta o trabalho temporário. Jovens saem do ensino médio e encontram dificuldades na hora de encontrar o primeiro emprego de carteira assinada. Conheça uma forma inovadora de ensinar matemática. Resolução da Anatel permite que operadoras ofereçam menos velocidade no pacote de dados contratado. Maioria dos brasileiros já faz pagamentos pelo celular. Governo cobrará devolução do Bolsa Família, que foi pago indevidamente. Conheça os direitos sociais garantidos por lei a pacientes com câncer. 1/5 da população brasileira está obesa. Águia sobrevoa os Alpes e mostra as consequências do aquecimento global. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite! Abrimos essa edição falando sobre emprego. Foi publicado no Diário Oficial da União e já está valendo o decreto que regulamenta o trabalho temporário. Fim de ano chegando e as expectativas sobre as vendas no comércio geram a necessidade de contratação de trabalho temporário. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado a partir de uma empresa específica, que oferece o serviço de temporário, e não diretamente pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho. A lei era de 1974 e precisava muitas coisas acontecer e precisava de uma modernização. Então, ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problemas jurídicos, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. O contrato temporário só pode ser firmado em 2 situações: para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença, e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como o pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a 9 meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. O decreto vem para trazer segurança jurídica e compor, e acabar com as lacunas que essa lei, como você bem disse, que é uma lei antiga, tinha, e o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gere emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano aí, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço. E ainda falando desse assunto, ter o próprio negócio e ser empreendedor são frases que estão na moda. Só que isso nem sempre é o sonho do jovem que busca entrar no mercado de trabalho. Muitos querem a carteira assinada. Pois é, só que o emprego formal está cada dia mais difícil, principalmente para quem saiu do ensino médio e ainda não tem uma profissão definida. A procura sempre esbarra na falta de experiência e, olha só, no local onde os candidatos moram. Aos 21 anos, o Vinícius trabalhava ajudando na loja do pai, mas queria ficar independente da família e foi atrás do tão sonhado registro em carteira, um marco para quem busca o primeiro emprego. Eu só fui nessa busca de emprego mesmo agora, que eu quis parar de trabalhar com ele. E só agora que eu estou sentindo esse incômodo, assim, de ter essa idade e não ter a carteira assinada. Em apenas 1 mês e meio de procura, já sentiu a dificuldade de outros milhões de jovens brasileiros. A falta de experiência é a principal barreira. Eu procuro sempre a área que eu estou estudando, que é a área de designer gráfico e tal. Eu estudo comunicação visual, mas eu já procurei como garçom, já procurei como office boy interno, mensageiro, já procurei como estoquista de loja, vendedor de loja,
lojas de roupas. A dificuldade do jovem para conseguir o primeiro emprego aumenta a cada ano. Segundo o IBGE, o número de postos de trabalho com carteira assinada para a população entre 18 e 24 anos caiu 25% nos últimos 6 anos. E se o jovem mora na periferia, ele sente na pele que essa dificuldade é maior ainda. Jardim La Pena, região de São Miguel Paulista. O bairro está distante 30 quilômetros do centro da capital. Aqui, muitos jovens não têm internet nem computador. Por isso, alguns dependem de iniciativas como do Galpão ZL, um espaço criado pelo Instituto TID Setúbal para incentivar a formação e o empreendedorismo da população local. Vem aqui pedir ajuda para fazer um currículo, porque assim, ele está começando do zero, né? Então, assim, ele precisa de um emprego, ele está sendo cobrado pela família, que ele precisa começar a trazer dinheiro para casa e ele não sabe por onde começar. A gente vê muitas histórias de pessoas que, inclusive, mentem o endereço no currículo, porque se elas colocam que elas, né, são da periferia do extremo da Zona Leste, isso está muito longe de onde estão as empresas, isso com certeza é um grande dificultador. A Laura nunca trabalhou, perdeu o Enem desse ano e até conseguir entrar na faculdade tenta trabalhar em loja. Mas até agora nada. A dificuldade que eu achei foi da distância e de sem experiência mesmo. O Bruno não tinha ideia do que falar na primeira entrevista de emprego. Hoje tem um projeto para tentar ajudar jovens como ele. E chegando lá, eu deparei que não era nada coisas difíceis, o que eu deveria saber. Que era tipo, ela me fez perguntar, por que eu precisava daquele emprego? Por que eu estava ali naquele momento? O que eu poderia fazer pela empresa? Entendeu? Ela perguntou do meu futuro. Então, tipo assim, esse processo seletivo era uma coisa muito baba. Só que tem pessoas que não conseguem se engajar, não sabem falar sobre si mesmo. Eu quero passar para ele as informações que eu não tive. Uma educadora do ensino fundamental criou uma maneira inovadora de ensinar matemática numa escola pública da periferia de São Paulo. E a iniciativa foi reconhecida entre quase 5.000 inscritos, como uma das 50 melhores do Prêmio Educador Nota 10. Mônica Santos Queiroz de Paula Zonta, professora de ensino fundamental 1, atualmente trabalho com o 4º ano do ciclo. Sou professora há 16 anos, mas aqui nessa escola estou há 9 anos. Na verdade, eu caí de paraquedas na educação, né? A minha irmã sempre teve muita vontade de trabalhar com educação e aí acabou que tinha uma vaga na escola dela para trabalhar com uma turminha de berçário na época, muitos anos atrás. E aí ela me perguntou se eu gostaria de ir, na época eu topei e fui. Hoje nós temos vivido momentos que são um pouco complicados para a educação, né? A gente vive desvalorização do profissional, a gente vive uma hiperlotação em sala de aula, né? A gente vive muitas vezes recursos que são escassos. Só que a gente precisa fazer acontecer, né? E eu tô aqui, então eu vou fazer acontecer do melhor jeito que eu puder. Ô professora, eu queria que você tivesse um desenho. Foi o ano passado, eu peguei essa mesma turma que eu tenho esse ano e eles estavam no 3º ano e eu imaginei trazer uma tecnologia, né, para que não ficasse sempre mais do mesmo. Inicialmente eu deixei os grupos explorarem o computador, conhecerem a tecnologia, foram netbooks, né, que a gente tem aqui disponível na escola, então a gente usou 6 netbooks e cada grupo pôde explorar, apertar o botão iniciar, entender o que acontecia, né. Eles criaram a situação problema de 2 formas, uma forma que o computador dá o resultado e a outra situação problema a gente tem que dar o resultado. Então, são 2 formas de pensar. Primeiro eles colocam a variável, na segunda eles colocam resultados. Eu não sou programadora, mas eu busquei aprender, eu perguntei, fui atrás, né? Meu esposo trabalha com programação e eu pedi para ele me ensinar a programar um problema. E aí eu trouxe isso para as crianças. E agora, qual é a próxima variável? O que eu tenho que escrever ali na próxima variável? Podiam ver e eles ficavam felizes demais quando eles percebiam que o que eles tinham feito estava certo. Eu senti que as crianças começaram a ter um outro relacionamento com tecnologia. Tanto que esse ano nós tivemos um projeto de bordado, né? Então eu trabalhei bordado com todas as crianças, eles aprenderam a bordar. Eu pedi para eles me darem uma palavra e a palavra que eles me deram foi tecnologia. Então a palavra que eu bordei foi tecnologia e eu percebi que eles se sentem muito transformados com isso. Há muitas coisas maravilhosas, mas também há muitas coisas que poderiam ser melhoradas. Seria muito interessante se a gente pudesse ter uma redução no número de alunos por sala, uma valorização do magistério e uma inserção maior das crianças no mundo da tecnologia.
Então, mas aí é uma palavra ou... A seguir, resolução da Anatel permite que operadoras ofereçam menos velocidade no pacote de dados contratado. A maioria dos brasileiros já faz pagamentos pelo celular. Governo cobrará a devolução do Bolsa Família pago indevidamente. Voltamos já.